participação política. Certo? Nós vimos a política na Idade Antiga, Idade Média e Renascimento. Agora vamos ver um pouquinho da participação política na atualidade, certo? Um pouquinho no seu caderno. Eu ia passar aqui, mas não... Então vamos ouvir uma musiquinha. Presta atenção que tem a ver com a nossa aula, certo? Vamos lá. Meu batido é um coração batido, e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito, eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta as festas do Grand Monde. Meus heróis morreram de overdose. Yeah! Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia pra viver. O meu prazer agora é risco de vida. É risco de vida. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou. Saber quem eu sou. E aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste tudo em cima do muro. Em cima do muro, meus heróis morreram de overdose. Yeah! Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia pra viver. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste tudo em cima do muro. Em cima do muro, meus heróis morreram de overdose. Yeah! Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Yeah, yeah, ideologia pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Pra viver. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste tudo em cima do muro. Em cima do muro, meus heróis morreram de overdose. Yeah! Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver.
ideologia pra viver. Yeah, yeah, yeah. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia pra viver. Conhecia essa música? Essa música é do Cazuza. Dá uma dica, tá bom? Ó, quem não conhece, vá lá no YouTube, procure Cazuza. O nome dessa música é Ideologia. Outra dica também é o filme, né? Cazuza. A gente está com tantos heróis internacionais, né? Competindo com o Tolkien, mitologia nórdica. Saci Pererê, a Cuca sumiu da nossa mapa. Então, ó, vai lá ver Cazuza um pouquinho, conhecer a tua cultura lá, ó. Assim como Legião, né? Deus somos tão jovens, né? Beleza, o que essa música fala? Presta atenção um pouquinho aqui, ó. Meu partido é um coração partido. O nome da música já fala, né? Ideologia. E as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Que eu nem acredito. E aí? E aquele garoto que ia mudar o mundo frequenta as festas do Gran Mundo. Danado. Aí ele começa. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ele faz uma crítica social muito grande. Se você for ver lá no clipe original dele, você vai ver como ele faz essa crítica, né? Cazuza foi um dos caras entre Capital Inicial, Biquíni Cavadão, Legião Urbana, Ira, Plebe Rude, na década de 80, que a Raimundos veio lá na década de 90, né? Mas foi um dos que tinha essa crítica social, assim, né? O próprio Frejá, né? Que era do Frejá, agora ele tem uma carreira solo, mas é do Barão Vermelho também. Barão Vermelho também, o Chaveiro do Barão Vermelho. Conhecem? Então, Barão Vermelho. Então, isso que eu trouxe para vocês na música é de se pensar isso aqui, ó. Eu ia passar aqui, mas não tem problema. Copia isso aí, ó. O reflexo da cidadania está na participação dos governados. Quem são os governados? Nós, né? Todos nós, cidadãos. Dos governados em relação ao poder que isso? Poder político dos governantes. O que isso quer dizer? Que a sua participação como cidadão depende do exercício do poder político dos governantes. Requerendo
dessa participação a compreensão dos cidadãos sobre as relações Presta atenção então aqui, ó. O que diz aqui? Que o reflexo da cidadania, nós, no exercício da cidadania sendo cidadão, está na participação dos governados, nós, em relação ao poder político dos governantes, requerendo dessa participação a compreensão do cidadão sobre as relações políticas e sua ação. Isso quer dizer que se você não compreende como que a política acontece, você não vai ter o exercício da sua participação no poder. Como que é o nosso poder? É uma democracia representativa. O que isso quer dizer? Que você vai lá, vota em alguém, quer seja vereador, deputado, senador, presidente, para representar os teus desejos. Só que isso não garante que os teus desejos serão correspondidos, né? Por isso tem que saber bem em quem votar, né? Por isso que Cazuza já de cara no primeiro verso é: meu partido é um coração partindo. Ele já dá o coice, entendeu? Ele já faz uma referência social com relação aos partidos políticos muito forte, né? Então esse termo, que é o próprio nome da música dele, ideologia, quero uma pra viver. Por que ele fala isso? Se você for analisar lá, ele fala porque as ilusões estão todas perdidas, ele fala, né? Os meus sonhos, ó, meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Então ele está sem ideologia, né? É o que a gente fica quando é adolescente. Você está revoltado por quê? Não, eu sou contra. Mas contra o quê? Eu não sei, mas eu sou contra. Isso não é exercício da cidadania. O exercício da cidadania vai de encontro a algo que você quer gerar mudança, né? Então, olha só, muitas vezes nós, adolescentes, jovens, adultos, nos revoltamos sem causa, né? Então, coloque aí, ó, qual que é a definição de ideologia, tá? A ideologia surgiu em 1801. Só um dado histórico aqui, tá? Por um cara chamado... Aqui não precisa copiar, é só dado histórico. No livro dele, tá? Estude 3. No livro Elementos da Ideologia. Qual que é a concepção da ideologia? Isso aqui que é importante que vocês copiem no caderno, tá? Qual que é a definição? É um conjunto de ideias próprias de um grupo uma época
próprias de um grupo, uma época, e que traduzem uma situação histórica. Vou dar um exemplo micro e um exemplo macro, tá bom? O exemplo micro seria da sala e o exemplo macro seria o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Certo? O exemplo que se dá aqui é a ideologia burguesa. Né? Pegar novamente lá a Idade Média, o pensamento político, o que a ideologia burguesa pretendia com os burgos? Eles sendo donos. Por exemplo, nós vimos lá que o corpo inferior, camponeses, trabalhadores e artesãos. O que os burgueses fizeram na Revolução Industrial? Desliga o celular. Não, eu. O que fizeram na Revolução? Se apropriaram do conhecimento, tanto de matéria, né, dos equipamentos, quanto do conhecimento. E começaram a ganhar dinheiro. Isso mudou até hoje? Não. Né? Em torno de 3% dos habitantes desse território são comandados, são os que comandam a economia brasileira mesmo, né? Na mão de poucos, de famílias grandes e ricas. Né? Então, ó, por exemplo, ideologia. Né? Eu vou citar exemplo da sala. Faz 2 semanas que o professor Fernando veio aqui dar aula, solicitou o quê? Um cabinho, um cabo P2 que custa não sei quantos centavos estar ali para a gente poder utilizar a lousa. Né? Faz mais de 15 dias que ele não está aqui, certo? Errado? Não. Vocês, como cidadãos democráticos, não foram atrás do seu direito. Por isso vocês não têm uma aula com áudio até hoje. Só que vocês, como cidadãos, assim como todo brasileiro, ficam reclamando dos seus direitos. Só que não vão atrás deles. Esse é o exemplo micro. Né? Por exemplo, estava pegando, não estava? Cheguei aqui, ó, e passando o quadro, não tem problema passando o quadro, só que seria mais dinâmico, certo? Estava pegando, não. Mas acho que é mau contato ali. Mas a tecnologia é assim mesmo também. Ela foi feita para estragar uma áudio, né? Qual que é o exemplo macro? Maior. Teve todo esse movimento de protestos, né? E agora? Fazer o que com isso? Teve alguma mudança? Vai acontecer aquilo que foi falado ou não? Né? O que acontece? Outro exemplo macro, o deputado. Vocês viram um exemplo que ele está preso, só que não perdeu o mandato. Isso quer dizer que ele vai continuar recebendo mensalmente o valor do seu salário como deputado. O que deveríamos fazer, brasileiro? O que está acontecendo já, que o voto secreto ele seja aberto. Por quê? Porque a gente vai saber quem votou nele. Por que é importante saber quem votou a favor dele não perder? Porque daí você não vota nele. Mas por que você não vota? Porque sim, porque chega a ser imoral. Não é ilegal, ó. A gente estudou isso, mas é imoral. Então isso surge essas ideias, né? A maneira com que Cazuza foi falar da ideologia foi da maneira artística. Né? Existia uma maneira melhor? Não sei. Mas geralmente as bandas da década de 80 elas fazem isso. Né? Então olha só um exemplo aqui, tá? Sobre a ideologia nessa concepção. Porque o cidadão... Posso pagar aqui? O cidadão, quando ele não se mobiliza, ele entra numa alienação social. Ou seja, ele sabe o que precisa, só que ele não reivindica, ou por comodismo, ou porque não é com ele. Né? Um exemplo clássico que nós estamos passando em sala de aula, que é o uso do celular. Todo mundo sabe
que não pode usar o celular em sala de aula. Celular, tá bom? E o celularzinho? Todo mundo sabe ou não sabe? Está no regimento ou não? Vocês assinaram um contrato com o consentimento do pai de vocês? Sim. E continuam usando. Né? Vou citar o exemplo do celular aqui. O indivíduo alienado, vou pegar o exemplo do celular, coloque desse jeito aí, tá? Alienação. O que é alienação? Alienação é o indivíduo, citando o exemplo do celular, que sucumbe, indivíduo que sucumbe às pressões sociais sem, vou colocar em caixota, sem querer refletir sobre o modo como a consciência o indivíduo que sucumbe é o indivíduo assim que ele não aguenta deixar de fazer, vamos dizer assim, né? Ele se entrega àquilo. É nessa ideia, tá? Como a consciência contribuiu para delimitar suas ações e seu modo de pensar. O que isso quer dizer aqui no exemplo da sala de aula? Que você sucumbe à impossibilidade de não poder deixar de utilizar o celular aonde estiver, sem pensar, faz isso com você. Você vira um indivíduo alienado. Tá? E você, sem pensar, você faz isso. Se os professores deixarem, estão acontecendo coisas como assim: ah, meu professor, eu estou prestando atenção. Ah, meu professor, eu já fiz a matéria. Ah, meu professor, eu já terminei a prova. Existem pessoas que estão se adoentando porque não conseguem se separar da tecnologia. Sabiam disso já? É doença hoje. Né? E você só vai entender quando acontecer com você. É que nem a anoréxica, a bulímica, a depressiva. Né? Aí você vai entender. Isso é o indivíduo alienado. Ele não quer refletir sobre o modo como a consciência contribuiu para delimitar suas ações. Você não quer saber. O professor fala e você continua mexendo no celular. Né? Aí a gente tem que tirar de sala. A gente tem que trazer o limite. Né? Outra coisa nesse sentido é a coerção social. O que é coagir uma pessoa? Quem sabe? É essa ideia mesmo. É aceitar valores que podem não ser compatíveis com nossas opiniões ou crenças. Novamente o exemplo do celular. Tirei 2 alunos na primeira aula. Coagir. O poder que eu tenho sobre o direito do regulamento interno me permite isso. Tira. Coajo, ó. Coajo que elas façam e aceitem coisas que não pode ser compatível com as nossas opiniões ou crenças. Por mais que os professores falem, ó, isso está virando doença, isso está virando moda, isso está virando hábito, não é compatível com a tua ideia, você quer ir contra. Aí alguém vem e coage você. Né? Exemplo da prova.
Ah, mas falta agora chororando. Falta um décimo, falta 2 décimos, 3 décimos, professor, redonda. Ó.